Mais uma vez estamos juntos para um momento de paz, um momento de oração, mas um momento também de experimentarmos, ouvir a graça do Senhor através da sua bendita palavra. Esse dia é tão diferente, exatamente o dia do início dos Jogos da Copa do Mundo. Ou seja, hoje, mais quase 4 bilhões de seres humanos voltam-se também para o Brasil, querendo acompanhar agora a Copa e coisas assim. Eu não quero falar com você nada a respeito da Copa nesse sentido, mas eu quero falar algo. Todos os times que vieram, todas as seleções vieram como expectativa. Todas querem o quê? Ganhar. Mas apenas uma só é que vai ganhar. Quem é vice não é a mesma coisa de ser o campeão. O que conta é aquele que vence, não é assim? Nós vivemos uma vida que é também como se fosse uma corrida. A vida é tão simples e, ao mesmo tempo, ela pode ser assim tão complicada. Tem pessoas que arrastam, mas outros que realmente conseguem vencer. Mas, muitas vezes, parece que a perda faz assim a pessoa ficar tão para baixo, não é assim? Tão caído, tão sem aquele humor, sem aquela alegria, sem a paz. Parece que toda a vida perdeu o sentido e o propósito. Quantos que perdem um casamento, outros perdem a saúde, outros perdem um emprego, outros perdem... Compreende? Perda. Nós não gostamos nunca de ouvir essa palavra, perda, não é assim? Mas é tão interessante que Deus, Ele veio enviar o seu Filho exatamente para restaurar o que se havia perdido. Jesus Cristo usou essas palavras assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, o que Jesus Cristo veio fazer foi tomar exatamente aquele que se perdeu, aquele que não conseguiu mesmo alcançar a vitória, nem o sentido do viver, ele veio para restaurar. Mas agora, como fazer durante as batalhas da vida? Como muitas vezes enfrentar situações que ferem, que machucam, que expectativas que se frustram, não é assim? Sempre temos a resposta aqui na Bíblia. Houve um profeta, o nome dele é muito estranho, chamava-se Abacuque, o nome dele, Abacuque. E o significado do nome Abacuque é abraço. Esse homem, com esse nome tão esquisito, mas era abraço, ou seja, seu próprio nome abraçava, trazia afeto, trazia carinho. Mas esse homem tinha a unção, a revelação de Deus, e ele escreveu algo que eu quero plantar no seu coração. No capítulo 3, o verso 17, até o versículo 19, ele diz assim, Abacuque 3, 17, ele fala, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Que palavra! Ah, que texto! Ele diz assim, ainda que a figueira não floresça. Ou seja, olhando um pouquinho assim, a Copa significa o quê? Ainda que só uma seleção é que vai ganhar. Ainda, todas elas vêm, mas uma só é que vai ganhar. Na vida, quantas vezes é assim? E está escrito, e ele diz, ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que aquela expectativa não se torne realidade, ainda que aquilo que eu queria ter alcançado eu não alcancei, ainda que eu pudesse, ainda que a figueira não floresça, ainda que nem haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que nos currais não haja gado, ainda que tudo aparentemente tem apenas o quê? Uma declaração de derrota,
de fracasso, não é? Mas o que ele diz? Todavia, ainda que tudo isto estivesse acontecendo, ele diz, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Por quê? A fonte da verdadeira alegria não são essas vitórias ou essas conquistas simplesmente terrenas e passageiras. Ou seja, a seleção que ganhar a Copa é alguma coisa tão passageira, e é uma coisa que dura tão pouco tempo, ainda que se perpetua sempre na lembrança, mas não é o que toca a eternidade. Por isso diz, todavia, eu me alegro no Senhor, porque a alegria que Deus oferece, ela independe das circunstâncias externas, depende do coração, depende exatamente do nosso coração, está pulsando exatamente dentro do ritmo de graça, de comunhão, de unção, de vitória. Todavia, eu me alegro no Senhor, mas ele agora coloca até um superlativo, que não é só uma alegria, diz, eu exulto no Deus da minha salvação, eu exulto no Deus da minha salvação. E diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza, é a minha proteção, é onde eu me abrigo. O Senhor é a minha fortaleza, ou seja, é nele que eu me refugio. E ele termina dizendo, e faz os meus pés como das corças e me faz andar altaneiramente. Ou seja, andar altaneiramente significa andar de cabeça erguida, andar vitoriosamente, andar contemplando as circunstâncias, sabendo que Deus é maior do que qualquer circunstância adversa na nossa vida, andar como um vencedor, porque o propósito do Senhor está aqui. Ele diz, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória que conta, a vitória que permanece é a vitória sobre o mundo, é a vitória sobre a carne, é a vitória sobre os demônios, é sobre o diabo, é de você viver aqui na terra vitoriosamente, caminhando. Essas vitórias que foram conquistadas aqui, elas não são, elas duram assim tão pouquinho, pode trazer apenas uma alegria de refrigério durante algum tempo quando a pessoa exulta. Mas quando você tem o Senhor Jesus, cada momento, cada andar com Ele, a cada instante, você pode caminhar, não apenas de cabeça erguida, mas com seu coração transbordando da vitória. Eu te abençoo, para que você possa viver assim, para que seu casamento, seus filhos, sua esposa, seu marido, ou seja, toda a sua casa, seja assim sempre vitoriosos, segundo o princípio da palavra. Ainda que as coisas aparentemente não estejam sorrindo, Deus olha, te amando, te querendo e, acima de tudo, com o único desejo, que você seja seu filho amado e querido, para que você possa experimentar aqui na terra a plena vontade dEle. Quero te abençoar, deixando o nosso telefone ao seu dispor, 3429-9550, 3429-9550. Qualquer hora, você pode ligar, queremos orar e abençoar a sua vida. E amanhã, nesse horário, eu quero voltar. Até lá, debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém.